começar. Boa tarde, né, já? Cansados, mortos, exaustos. Mas vamos tentar passar essa aula aqui rapidinho, tá? De uma forma que vocês entendam melhor. A gente vai fazer algumas questões aqui. Eu vou dar essa primeira aula de processo do trabalho. O Alexandre vai dar a segunda, até então, né? E aí a gente vai começar aqui. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode falar e a gente vai aqui tirando, tá? Toda questão eu vou dizer para vocês o artigo, o dispositivo, vendo tudo bem direitinho, tá? Primeiro, antes da gente começar aqui essas questões, de processo de trabalho, a gente tem que ter em mente o quê? Os princípios que regem o processo do trabalho. Que princípios são esses? Princípio da inércia. O juiz pode, ele quiser começar a dar andamento do processo? Não. Ele precisa que as partes cheguem lá, né? Lá na porta dele, bate. Olha, eu quero reclamar. Então, ele precisa desse impulsionamento. Temos também o princípio do quê? Do contraditório e da defesa. Toda vida que uma parte falar, a outra vai se defender, tá? A relação processual é uma relação que tem o reclamante, o reclamado e o juiz. Então, toda vida que o reclamante falar, ele vai falar para quem? Ele vai falar para o reclamado ou para o juiz? O juiz sempre vai ser o quê? Um mediador, né? Temos também o princípio o quê? Do jus postulante. O reclamante, ele pode chegar lá na Justiça do Trabalho sem advogado e dizer assim, eu tenho uma reclamação para fazer. Eu trabalhava na empresa, começa a contar a história. Ele pode fazer isso? Tem problema nenhum. Pode. Nós temos o princípio da celeridade. No processo do trabalho, enquanto no processo civil os prazos para recorrer são prazos extensos, no processo do trabalho o que? São prazos rápidos. A gente tem prazo para pagar em 48 horas. Prazo para recorrer, 8 dias. Enquanto no processo civil a gente tem 15, né? No processo do trabalho aqui, 8 dias. Tá? Nós temos também o quê? O princípio do impulsionamento. O juiz, ele pode praticar atos sem a parte requerer. Para quê? Para ele vai fazer a inquisição do processo, né? O princípio inquisitivo. Ele vai juntar as provas que tem para ele julgar o processo. Tá bom? Então, esses aqui são os princípios basilares que a gente tem no processo do trabalho. E aí, vamos para a primeira questão e a gente vai dando uma pausa nas questões. Primeira questão. Em uma reclamação trabalhista que tramita... Oi. Deixa eu tirar a chave. Melhorou? Em uma reclamação trabalhista que tramita perante a 90ª Vara do Trabalho de Salvador, a sentença foi prolatada. E enquanto se aguardava a apreciação do recurso interposto pela sociedade empresária, as partes chegaram a um acordo nos seguintes termos: pagamento de R$5.000 e transferência de propriedade de um telefone celular corporativo para o reclamante, que tem 22 anos de idade, e mantinha-se na posse do bem, pois não o havia devolvido ao empregador quando da ruptura contratual. Desse modo, as partes apresentaram petição conjunta ao juiz requerendo a homologação de acordo. Considerada esta narrativa, os termos da CLT e o entendimento consolidado pelo TST, assinale a afirmativa correta. Vamos lá. O processo do trabalho, a gente pode fazer acordo? Pode. A gente tem um acordo que é judicial e nós temos o acordo extrajudicial. Isso está tranquilo para vocês, não é isso? Pronto. Quando eu ingresso, quero fazer um acordo.
O juiz, ele é obrigado a homologar meu acordo? O juiz não é obrigado, tá? Então, vamos lá. Primeiro item. Item A. O acordo pretendido é impossível porque a sentença já foi prolatada. E qualquer acordo somente pode ser homologado antes dela, sob pena de violação da coisa julgada? E aí, o que vocês acham? Qualquer acordo somente pode ser homologado antes da sentença, sob pena de violação da coisa julgada? Qualquer tempo. B. O acordo somente poderá ser homologado, se for o caso, após parecer favorável do Ministério Público do Trabalho, pois envolve a transferência de propriedade. C. O juiz pode homologar o acordo proposto pelas partes, desde que também esteja de acordo com seus termos? Item correto. Eu vou colocar aqui e vou colocar um artigo, tá bom? Primeiro item C. O artigo 855. B da CLT e súmula 418 do TST. O que é que diz a súmula 418? A homologação de acordo constitui faculdade do juiz, inexistindo direito líquido e certo, tutelável pela via do mandado de segurança. E o 855B, o processo de homologação de acordo extrajudicial, terá início por petição conjunta, sendo obrigatória a representação das partes por advogados. Eu posso, representando as partes, o mesmo advogado para as duas partes? Não. Advogados distintos, tá? Eu tenho o meu advogado, o empregado tem o advogado e o empregador tem o advogado dele. Item D. A CLT veda a homologação de acordo que envolva objetos, somente sendo possível para a entrega do numerário, daí porque não é possível a transferência de propriedade de celular pela justiça? Pode ter, tem problema nenhum, tá certo? Então, primeira questão, o item C, o item correto. Segunda questão. Gente, antes da gente dar prosseguimento, deixa eu dar uma dica para vocês, tá? A primeira fase da OAB, ela tá muito letra de lei. Muito letra de lei, tá? Então, por que que eu, no curso passado, eu não colocava aqui os artigos, né? A gente só comentava. Por que que eu tô colocando aqui? Porque é interessante depois vocês pegarem o artigo e ler. Porque vocês vão ver que vai ter questão aqui que é o mesmo artigo, a mesma súmula, o mesmo assunto, tá? Porque realmente ela tá cobrando muito letra de lei. Então, depois, quando terminar, eu vou anotar todos aqui. Vocês tiram uma foto e depois lê esses artigos, tá bom? Que aí facilita para vocês. Segunda questão. Como se pudesse, os artigos mais dados da prova, ficava de seguir. Pra ter, né? Vamos ver, né, se a gente consegue fazer aí. Vamos lá, segunda questão. Conforme normas disciplinadoras do processo judiciário do trabalho, contidos no texto consolidado, é incorreto afirmar. O item A. Os dissídios individuais ou coletivos submetidos à apreciação da Justiça do Trabalho serão sempre sujeitos à conciliação? E aí? Ele quer o item correto. Ele quer o incorreto. Os dissídios individuais ou coletivos submetidos à apreciação da Justiça do Trabalho serão sempre sujeitos à conciliação? E aí? É porque a gente já criou, né, um sempre, nunca. Mas tá? Essa alternativa tá correta. Toda vida, quando a gente vai fazer uma audiência, o juiz ele é obrigado a perguntar sobre o acordo, tanto no início quanto no final. Tem proposta para acordo? Não, excelência, não temos. Aí faz toda a instrução, chega no final e diz assim, tem proposta para acordo? Certo? Então o item está correto. Item B.
A compensação ou retenção só poderá ser arguída como matéria de defesa? O que é a compensação ou retenção? A gente compensar, né? O reclamante vai compensar um crédito e um débito. É só matéria de defesa? E aí, o que vocês acham? Vamos raciocinar um pouquinho. Quem tá... Se o funcionário tiver devendo, ele vai dizer? Quem é o interessado que vai falar. Então é matéria de defesa. Tá certo? Então essa aqui também tá certo, porque a compensação ou retenção é matéria de defesa. Itens. Vamos lá. Depois eu coloco no grupo cada item, tá? Os artigos, porque aí facilita para vocês e aí, pelo menos a minha parte, eu faço. C. A reclamação trabalhista do menor de 18 anos será feita por seus representantes legais e, na falta destes, pela Procuradoria da Justiça do Trabalho, pelo sindicato, pelo Ministério Público Estadual ou curador nomeado em juízo. O menor de 18 anos, ele pode ingressar sozinho? Ele tem que ser o quê? Representado. Se não tem representante, Procuradoria da Justiça do Trabalho, Sindicato, Ministério Público Estadual ou o juiz vai nomear alguém. Item D. Os atos processuais serão públicos, salvo quando o contrário determinar o interesse social e realizar-se-ão nos dias úteis das 9 às 18. Só o horário aqui que tá errado, tá? É de 6 às 20. Que aí essa alternativa é o item incorreto. D. Mas eu vou colocar todos os itens comentadinhos, tá bom? Pra vocês aí facilita. Deixa eu explicar pra vocês uma coisa. Que aqui ele vai falar na audiência inicial. A gente tem o processo do trabalho, eu disse no começo da aula que ele é regido pelo princípio da celeridade. Por que que ele é regido pelo princípio da celeridade? Normalmente a gente trabalha para quê? Para receber o nosso salário. E o nosso salário serve para quê? Serve para a gente comer, serve para a gente se vestir. Né? Não é para pagar as contas da gente. Então, se a gente está entrando na justiça porque algo não foi pago, a gente tem pressa naquele dinheiro. Porque ele tem natureza alimentícia, certo? Então, o processo do trabalho, ele tem regido pelo princípio da celeridade. O nosso código, a nossa CLT, ela traz o quê? A audiência una. O que é a audiência una? É única. É para ser audiência única. Nessa audiência, o juiz fazer o quê? A conciliação. E a instrução. E a instrução do processo. Essa audiência de conciliação, ela também é conhecida como audiência inicial. Nessa audiência inicial, ela serve para quê? Para o juiz receber a defesa da empresa e fazer aquelas duas perguntas. Tem acordo? Aí recebe a defesa, a outra parte tem prazo para se manifestar e o juiz faz assim, tem acordo? Aí acabou a audiência. Tá? Então essa é conhecida audiência de conciliação ou audiência inicial. E nós temos a audiência de instrução. O que é audiência de instrução? O juiz vai fazer a oitiva das partes e a oitiva das testemunhas. Ok? Até aqui, as partes, o reclamante e o preposto do reclamado. O preposto precisa ser empregado da empresa? Não tem mais necessidade. Mas ele precisa o quê? Ter conhecimento.
certo? E aí, a oitiva das testemunhas. Nessa oitiva das testemunhas, a gente pode quantas testemunhas? Se for o rito ordinário, que é aquele do valor acima de 40 salários mínimos, 3 testemunhas. Se for o rito do valor menor, 2 testemunhas. Se for o inquérito, vocês lembram da regrinha? Rito ordinário, 3, 2 e o inquérito, 3 vezes 2? 6. Tá? Todo mundo sabe aqui o que é o inquérito? Alguém não? Quer que eu explique? Eu explico. Explica? Pronto, vamos lá. O que é o inquérito judicial para apuração de falta grave? Nós temos várias ações para dar início ao processo do trabalho. Nós temos a mais conhecida, que é a reclamação trabalhista, que o empregado vai reclamar para o juiz que não foi pago, as suas verbas não foi pago, o direito não foi respeitado. Nós temos a ação de consignação em pagamento, que a empresa, o empregado sumiu, mas a empresa ela quer pagar. Então ela deixa aquele valor consignado. Nós temos o inquérito judicial para apuração de falta grave. O que é esse inquérito? Algumas pessoas têm instabilidade, tá? Alguns têm uma estabilidade mais forte e outros têm uma estabilidade mais fraca. A gestante é uma estabilidade mais fraca. O cipeiro é uma estabilidade mais forte. Quem tem essa estabilidade forte, essa diferença, essa nomenclatura, aliás, estabilidade forte e fraca, foi o Alexandre que deu, tá? Se você for procurar no livro, não vai ter isso. Foi ele que criou, tá? Então, essas pessoas que ele tem essa estabilidade forte, eles não podem ser dispensados só porque a empresa quer dispensar eles. Eles têm que fazer o quê? Um inquérito judicial para apurar a falta grave cometida. Após o inquérito judicial, que pode dispensar eles por justa causa. Tá bom? Então, no inquérito, pode até 6 testemunhas. Ok? Pronto. E aí, o juiz vai ouvir as partes, ouvir as testemunhas e ele vai decidir. Tá? Então, nós temos aqui... Deixa eu botar aqui. Eu vou nomear como inicial, podendo aqui ser uma reclamação trabalhista, uma consignação, uma ação de cumprimento, um inquérito, tá? E aqui tem outras ações que aí depois vocês vão ver. O reclamante ou reclamado vai dar o quê? Entrada na inicial, certo? Na peça dele. O juiz, ele vai receber... porque a gente não vai fazer a direção ao juiz, o juiz vai receber e vai intimar a parte. Vai intimar para quê? Para apresentar a defesa e para a audiência. Em regra, a nossa defesa, ela é apresentada onde? Na audiência. O processo do trabalho, se vocês abrirem o artigo 847 da CLT, ele diz o quê? Que a defesa será feita 20 minutos. Porque a gente tem um princípio da oralidade. Tá? Então, pode ser. Não é comum hoje em dia, mas a nossa CLT traz essa forma, tá? Então, o juiz intima para apresentar a defesa e para a audiência. Aí essa audiência, né, ela pode ser inicial, instrução ou una. E a una vai ser o quê? Essas duas juntas. Na mesma audiência, nessa audiência única, o juiz vai perguntar, vai receber a sua defesa, vai perguntar, tem acordo? Não, não tem, então vamos ouvir as partes. Ele vai ter a oitiva das partes, do reclamante e do reclamado, ouvir as testemunhas, tem acordo? Tem não, então autos conclusos para julgamento. Até aqui, tranquilo? O juiz, ele pode começar a audiência única, e ele pode interromper. Olha, eu não vou continuar pelo adiantar da hora, né? Quem atua aqui na Justiça do Trabalho sabe que elas nunca começam no horário. Então, o juiz diz assim, pelo adiantar da hora, a gente vai ter que dividir
essa audiência. E ele fracionar a audiência. Pode? Pode. Não tem problema nenhum. Porém, se ele lhe intimar para você comparecer na próxima audiência, você tem que ir. Certo? Exemplo, o horário é às 18, né? Tudo bem. Aí se tiver muitas pessoas ali, vai ficar na próxima, então, né? Isso, ele pode fracionar. Porque o que é que acontece? É até perigoso eu estar falando isso, porque eu não sei como é nos outros estados e a UAB, a FGV está a nível nacional, né? Mas o que é que acontece aqui? Pode ter uma pergunta se quiser. Pode. As audiências, ainda tem uma questão aqui que é de se o juiz não aparecer. Tem um tempinho, tem um aqui. Tem uma questão dessa aqui. Mas ele pode. Aqui, por exemplo, é de 5 minutos eles marcam a audiência. Em 5 minutos você consegue fazer a audiência? Não consegue. Até porque a gente entra, ele vai passar. E aí, enfim, nunca começa no horário. E aí, às vezes, acontece instrução. Eles sempre deixam por último, eles colocam inicial, na instrução. Aí começa meio-dia, ó. Tchau e benção. Tá? Por mais que o horário seja até às 20, eles só trabalham até às 15. Às 3 horas da tarde. Não, assim, trabalho presencial, né? Eles ficam depois lá no sistema. Mas acontece. Não, às vezes acontece. É raro, mas existe. É raro, mas existe. Tá bom? Então vamos lá. Não, uma vez eu recebi eu fui ver no outro dia, né? Mas foi num domingo à noite. Eu disse, não, aí também é demais, mas tem umas varas que dá certo. Vamos lá, terceira. Na audiência inicial, compareceu o reclamante Marcelo e o preposto da Metalúrgica Setembro S.A., onde o autor trabalhava, ambos acompanhados por seus respectivos advogados. Não houve conciliação entre as partes, tendo o juiz do trabalho recebido a defesa e dado vista ao reclamante para manifestação. Designada a audiência de instrução, saindo ciente às partes que seriam tomados seus depoimentos pessoais e a oitiva de suas testemunhas, Marcelo injustificadamente não compareceu, tendo sido aplicado pelo juiz a pena de confissão quanto à matéria de fato. O advogado de Marcelo, presente, consignou seus protestos no tocante à aplicação da confissão quanto à matéria de fato. Nos termos da CLT e jurisprudência pacificada do TST, vamos lá, vocês sabem o que são os protestos? Os protestos é apenas eu deixar consignado em ata que eu não estou concordando com aquele ato. Tá? E aí a gente conseguir nos protestos. Por que a gente consigna? Para depois, quando for no recurso, dizer, não, excelência, mas eu nem concordei com o que você disse. Ó, constou meus protestos lá na ata de audiência, tá? Então, os protestos é para isso. Então, nesse caso aqui, o que foi que aconteceu? Ele foi para a audiência, não deu continuidade a essa audiência, o juiz marcou uma nova e ele não compareceu. Ele não disse porque não compareceu, ele apenas, injustificadamente, como a questão diz, não compareceu. E aí o juiz aplicou a confissão quanto à matéria de fato. Item A. O juiz agiu corretamente, pois nesse caso não é cabível a determinação do arquivamento da reclamação. Quando o reclamante, ele falta a primeira audiência, o que é que acontece? Arquiva. Quando o reclamado falta a primeira audiência, o que é que acontece? Revelia e confissão quanto à matéria de fato. Isso é para a primeira audiência. Tá certo? Nesse caso aqui, ele não estava na primeira audiência. Ele foi para a primeira audiência e o juiz teve que remarcar. E aí, como ele não compareceu, o juiz aplicou. Então, item A, ele está correto. Tá? Porque ele foi intimado a comparecer. Ele foi intimado, o juiz disse, olha, eu vou fazer a sua oitiva. E ele não compareceu. E não justificou. Se ele tivesse justificado que estava impossibilitado de comparecer, aí é outra coisa. Mas nesse caso ele não, injustificadamente ele não foi.
Tá bom? E aí a súmula 74 do TST é exatamente esse item A. O item B. O juiz deveria ter determinado o arquivamento da reclamação, possibilitando a Marcelo o ajuizamento de inovação? Não, porque não é a primeira, mas já a segunda audiência. C. O juiz não poderia ter aplicado a pena de confissão quanto à matéria de fato a Marcelo, uma vez que tal combinação se refere somente ao réu quando o revel? É somente ao réu quando é a primeira audiência. E o item D. O advogado de Marcelo deveria ingressar com agravo de instrumento contra a decisão do juiz e não apenas consignar seus protestos. Errado. Para que é que serve o agravo de instrumento? Vocês sabem? O agravo de instrumento no processo do trabalho é quando o juiz ele denega seguimento a um recurso. O recurso cabível da sentença lá da vara, quando começa, é o RO. E aí o juiz, ao fazer o primeiro juízo de admissibilidade, que ele deve seguir para o TRT, o juiz diz assim, não vai seguir, o processo vai ficar aqui. A gente diz assim, ele deixa engavetado, né? Antigamente falava isso, hoje em dia, mas ele não deixa, ele deixa ali de lado, não coloca para o TRT. Aí o agravo de instrumento, quando o juiz denega seguimento, cabe agravo de instrumento. Nesse caso aqui, o juiz não denegou segmento a nada, tá? Então, o agravo de instrumento não é a via cabível. Isso aqui depois, ele pode levantar os protestos dele no recurso, mas não aqui no agravo, tá? Então, terceira questão, item A. Quarta. Oi? 74. Essa súmula 74 já caiu várias vezes na primeira e várias vezes na segunda fase. Vamos lá, quarta. O juiz da Vara do Trabalho do Rio de Janeiro agendou uma audiência para o dia 11 de abril de 2018, às 15h30. Manuela, reclamante na ação trabalhista, e a empresa Gotas de Água S.A., em face de quem Manuela ingressou com um pleito, comparecer à audiência com seus respectivos advogados no horário agendado. O juiz, por sua vez, somente chegou à audiência na referida data às 16 horas. Assinale a alternativa que apresenta como as partes devem proceder nessa situação. Vamos lá. A. Ao juiz é permitido chegar a qualquer tempo, considerando ser o mesmo quem irá presidir a audiência, devendo as partes aguardar a sua chegada. É mais ou menos isso, né, que a gente faz, mas não é. Não é pra fazer, não. Ao vivo? Item B. Se o juiz não houver comparecido até 20 minutos após a hora marcada, os presentes poderão retirar-se, devendo o ocorrido constar no livro de registro de audiências. Continuar. Se o juiz comparecer à audiência com até 30 minutos de atraso após a hora marcada, as partes têm o dever de estarem aguardando o juiz para o início da audiência, devendo o atraso constar no livro de registro das audiências. 15 minutos. 15 minutos. Item D. Se o juiz não houver comparecido até 15 minutos após a hora marcada, os presentes poderão retirar-se, devendo o ocorrido constar no livro de registro das audiências. É o item correto. Só uma observação, tá? Aqui eu não estou falando de atraso na pauta. Nós estamos falando de ausência do juiz. O juiz não chegou. Tá? Atraso em pauta, você senta e espera. Tá? Mas se o juiz não chegar, se você tiver coragem, aí você faz constar lá no registro de audiência. Tem que constar no registro, tá bom? Porque senão depois como é que você vai provar? Se você tiver coragem, o juiz fica com algum... Fica. Fica. Certo? Normalmente as audiências começam com 1 hora de atraso, mas... Ah, e outra coisa. Isso aqui é o juiz, tá?
Se eu chegar atrasado como advogada, acabou. Pode ser 1 minuto. Acabou. Tem uma... Eu tinha audiência 8h05 da manhã. A primeira da pauta era 8 horas. Ela me chamou 8h05. Em ponto. Quando eu sentei, a de 8 horas chegou. Acabou. Tá? Então, os advogados, não existe essa regalia. É só pro juiz, tá? Vamos lá. Quinta questão. Platão propõe ação. O item da 4 é o item D. Quinta questão. Platão propõe ação trabalhista em face de sua ex-empregadora, Lua Nova Conservação e Asseio Limitado, empresa que manteve contrato de limpeza com o Estado na área da educação. Elegeu o polo passivo com a sua ex-empregadora e também em face da Fazenda Pública do Estado. Em primeira audiência, a empresa Lua Nova não se faz presente, comparecendo apenas seu advogado. Comparecendo o Estado, na pessoa do procurador, ofertando contestação. Nessa situação, à luz do que prevê a consolidação das leis do trabalho. Então, nesse caso aqui, nós temos o quê? Um ente público, né, o Estado, e uma empresa. A empresa não apresentou defesa, foi só o advogado, não é isso? Compareceu apenas seu advogado. E o Estado... Oi? Não se fez presente, mas a questão também não disse a questão da contestação, se ela ofereceu. A gente vai ver nos itens que ela, eu acho que é essa que ele não ofereceu. Compareceu apenas o advogado, o procurador do Estado apareceu e o Estado, ele apresentou a contestação. Item A. O juiz deverá decretar apenas a revelia da empresa Lua Nova, não podendo aplicar a pena de confissão, uma vez que presente o advogado, independente ou não de ofertar a defesa. E aí? Tá certo ou tá errada? Continuar lendo. B. A simples apresentação de contestação da Fazenda Pública tem um condão de impedir que seja decretada a revelia da primeira reclamada Lua Nova, uma vez que, havendo pluralidade de réus, não se poderá decretar a revelia pela ausência de um deles, ou se o outro contestar a ação. C. O juiz deverá decretar a revelia e confissão da empresa Lua Nova, ainda que o advogado apresente contestação oral em audiência, encerrando a instrução processual de imediato. E D. Havendo a contestação da Fazenda Pública, por expressa determinação legal, a revelia imputada à empresa Lua Nova não acarretará a consequente pena de confissão à mesma, desde que a contestação do Estado do Amazonas aborde também matéria fática acerca dos pedidos elencados na inicial. E aí? Nenhuma. E aí? Nada? O item correto dessa questão é o item D. Se ela tivesse solicitado a exclusão da lide, aí tudo bem, mas ela não solicitou. Inclusive, o item diz o quê? Que ela aborda também a matéria fática acerca dos pedidos, tá? Então, havendo a contestação da Fazenda Pública por expressa determinação legal, a revelia imputada à empresa Lua Nova não acarretará a pena de confissão. O que é a pena de confissão? É confissão quanto à matéria de fato. Mas ele não abordou a matéria de fato? Então não é aplicado. Ok? Então, quinta questão. Item D. Sexta. Olívia ajuizou reclamação trabalhista em face de sua ex-empregadora, mas não compareceu à audiência una designada, acarretando o arquivamento da ação.
O juiz deferiu-lhes os benefícios da justiça gratuita, mas condenou-a ao pagamento de custas processuais calculadas na forma da lei. Se Olívia tiver a intenção de ajuizar nova reclamação, o que é que ela deve fazer? Item A. Deverá comprovar o pagamento das custas processuais da ação arquivada, uma vez que poderia ter justificado sua ausência na própria audiência por meio de seu advogado ou representante legal. Se ela não comparecer só o advogado dela, o processo vai continuar sendo arquivado. Vai arquivar, tá? Ela tem que comparecer. As partes, elas são indispensáveis. Elas têm que comparecer. Se for só a parte, tá tudo ok. Normalmente, quando a audiência é inicial, se for só a parte, tá tudo ok. Se for só o advogado, é arquivado. Tá? Item B. Não precisará comprovar o pagamento das custas processuais da ação arquivada, uma vez que é beneficiária da justiça gratuita, sendo sua única finalidade a perda pelo prazo de 9 meses do direito de reclamar perante a Justiça do Trabalho. Ela perde o direito de reclamar? Como é o nome do instituto que perde o direito de reclamar por 6 meses? Vocês sabem? Nós temos a perempção. O que é a perempção? É exatamente a perda do direito de reclamar pelo período de 6 meses. Mas é em todo caso? Não. A gente tem 2 casos. O primeiro dele é quando nós utilizamos o jus postulante. O empregado comparece na Justiça do Trabalho e diz: eu quero reclamar. E aí ele vai ser chamado para em 5 dias ele ir lá comparecer para reduzir a termo. E aí ele não comparece. Aí ele perde o direito. E o outro caso é o quê? Foi para audiência, não apareceu, arquivou. Aí paga, vai, entra de novo. Chega a segunda audiência, não comparece, tem que aguardar 6 meses para entrar com a terceira ação, tá? Então, essa é a perempção, a perda do direito de ação pelo prazo de 6 meses, tá? Então, aqui não é 9. C. Deverá comprovar o pagamento das custas processuais da ação arquivada ou comprovar em 15 dias do arquivamento que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificável, requerendo sua isenção do pagamento. O item correto. E o item D. Poderá ingressar novamente com reclamação, requerendo preliminarmente que o juiz isente do pagamento das custas processuais da ação arquivada, comprovando que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificável? Não. Quando ela falta, inclusive o juiz já dá prazo para ela juntar, tá? O porquê que ela não compareceu. Então, 6ª questão, item C. Sétima questão. Professor, em caso da questão do médico, né? Por exemplo, do cliente ou do advogado que vai representar a parte. Se ele recebeu esse atestado, ele ia solicitar a audiência, mas Ele tem que protocolar. apresenta depois que já perdeu. Aí vai ficar a critério do juiz, mas normalmente eles aceitam, tá? Porque mas no atestado tem que estar assim, impossível o seu deslocamento. Tem que ter essa observação para poder... Segundo a legislação. Vamos lá, 7ª. De acordo com a legislação processual trabalhista, a ausência do reclamante à audiência importa o arquivamento da ação. Considerando o disposto na Lei nº 13.467 de 2017, que é a nossa CLT, que foi a reforma trabalhista, nesse caso, este será condenado ao pagamento das custas. O item A. Ainda que beneficiário da justiça gratuita, salvo se comprovar no prazo de 15 dias que a ausência ocorreu por motivo justificável, a critério do juiz da causa, e o pagamento das custas será a condição para a propositura da nova demanda. É motivo injustificável? Ocorreu por motivo... B. Salvo se beneficiário da justiça gratuita, mas deverá comprovar no prazo de 10 dias
que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificável, caso contrário, não poderá demandar dentro do prazo de 1 ano. O prazo é de 1 ano. C. Ainda que beneficiário da justiça gratuita, salvo se comprovar no prazo de 15 dias que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificável e o pagamento das custas será condição para a propositura da nova demanda? Correto. D. Salvo se beneficiário da justiça gratuita, mas deverá comprovar no prazo de 15 dias que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificável. Caso contrário, não poderá demandar dentro do prazo de 2 anos. Esse prazo aí tá errado. Então, 7º item C. Vou botar aqui. Oitava questão. Agora vai falar de provas. Pericial, honorários do perito, testemunhas, documentos e intérprete. Oitava questão. Na audiência de instrução e julgamento de uma reclamação trabalhista, após a qualificação da única testemunha arrolada pelo reclamante, a qual havia trabalhado com ele na empresa demandada, esta apresentou contradita. Sabe o que é contradita? Não? A testemunha, ela não pode ter, um exemplo, amizade íntima com a parte. Ele não pode ser inimigo da parte. Ele não pode ter interesse na causa. Se ele tiver, a contradita é o ato pelo qual o advogado, ele formaliza que aquela pessoa não serve como testemunha. Excelência, pela ordem, eu quero contraditar a testemunha. E aí ele vai dizer por quê. Ah, porque eles são amigos íntimos. Ó, no Instagram que eles estão viajando juntos. Ah, eles são inimigos, tá? Então, a contradita vai dizer, eu não concordo com isso por esses motivos, ele não vai servir como prova no processo. Por quê? Porque ele vai estar instigado a ir ou contra ou a favor do reclamante ou da empresa, tá? Saco? Quando o juiz fizer a qualificação. A partir da qualificação, antes dele prestar o juramento, excelência, quero contraditar a testemunha. Tá bom? Que é exatamente o tempo que você pergunta, né? Porque às vezes você não sabe, como a gente não precisa elencar o rol de testemunhas, a gente leva independente, a gente não sabe quem vai testemunhar. E às vezes eles ficam em andares diferentes exatamente para conturbar, né? Cada um age da forma que é, mas realmente para você não saber. Então, o momento que você sabe é o momento que ele faz o pregão, que ele chama. E aí faz a qualificação e aí você contradita. Apresentou o contradito sob a alegação de que a testemunha também havia ajuizado contra ele reclamatório trabalhista. Fato que, segundo a companhia, geraria sua suspeição. Nessa situação hipotética, a contradita apresentada deverá ser... Primeiro, a contradita, ela vai ser... Qual foi o motivo da contradita? Ah, ele apresentou reclamação trabalhista, por isso ele não pode aqui ser testemunha. Tá certo isso? Se fosse assim, ninguém ia conseguir, né? Eu advogo para um banco X e esse banco X tem vários trabalhadores e várias ações. É normal que um reclamante seja uma testemunha, ou então que sua testemunha hoje seja um reclamante amanhã. Então, o fato de você estar em litígio contra a empresa não gera a sua suspeição, tá bom? Então, o item A diz o quê? Vai ser deferida? Não, não vai ser deferida, né? Sob o argumento de que trabalhar na mesma empresa pressupõe amizade íntima, também levando à suspeição. Quer dizer que todo mundo que trabalha na empresa grande, vai amizade íntima? Não, às vezes você é colega de trabalho. B. Indeferida, pois o fato de a testemunha ter ajuizado a reclamação trabalhista constitui causa de impedimento e não de suspeição. Nada bem. C. Indeferida, por se tratar da única testemunha do reclamante, de modo que acatar a suspeição consistiria em ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Quer dizer que eu só tenho
O ônus de provar é meu. Eu aleguei, então é ônus meu provar que eu, por exemplo, tenho hora extra. Aí eu só levo uma testemunha. Eu tô preparado para caso, né, ter um prejuízo, eu tá seguinte. Porque se eu posso levar, dependendo do rito, 2, 3 ou 6, eu levar só uma. É uma forma, não é segura. Aí só por causa disso, vai ser indeferido porque é a única testemunha dele? Que pena, ele vai perder a prova dele. E D, indeferida, haja vista que o simples fato de litigar contra a mesma reclamada não é razão suficiente para gerar suspeição, que é o item correto. Tem a súmula 357 do TST. Oi? 357. Mas terminar a aula eu já coloco no grupo. É porque eu, às vezes, eu falo rápido, aí eu termino as questões antes do tempo, aí eu... Vamos lá, nona. Margarida compareceu a uma audiência para ser ouvida como testemunha da reclamante, mas foi contraditada pela empresa ao argumento de que possuía ação em curso contra a reclamada, o que foi confirmado por Margarida. À luz da jurisprudência, conforme o uniforme do TST, é correto afirmar: Margarida não tem a necessária isenção neste caso, porque está em litígio contra a empresa. Pelo que a contradita deve ser aceita? Não, a gente já viu que não, né? B. Qualquer pessoa pode ser ouvida como testemunha, pois não há óbice legal, nem condições especiais a serem cumpridas. Pode ser qualquer pessoa testemunha? C. Somente se Margarida estiver postulando no seu processo os mesmos pedidos que a reclamante, é que não poderá ser ouvida como testemunha. E o item D, o fato de estar litigando contra a empresa não torna Margarida impedida nem suspeita de depor como testemunha. O item correto. A mesma súmula, 357. Oi? Às vezes, e outra coisa, né? Quando vocês forem ler esses artigos, não lê, vou colocar, né, um exemplo. Artigo tal, parágrafo tal. Não lê só aquele parágrafo, não. Lê o artigo todo, porque às vezes eles usam um parágrafo numa prova, na outra prova utiliza outro parágrafo, né? Então não custa nada. Deixa eu só ver aqui a outra questão, qual o assunto. Tá. 10ª questão. João da Silva, quando da distribuição de sua reclamação trabalhista, juntou ao processo 3 laudos periciais que demonstravam a existência de insalubridade para o exercício da função que executava na empresa ré. Neste caso, diante do pedido de adicional de insalubridade, o juiz. Vamos lá, falar sobre as provas no processo. Nós temos as provas documentais, nós temos as provas testemunhais, e nós temos a prova pericial. A pericial pode ser a pericial médica, pode ser pericial de contador, pode ser pericial de um engenheiro, tá? É uma prova que exige uma competência específica da pessoa daquela área. Então, as provas documentais. As provas documentais, a reclamante junta no ingresso da ação, a reclamada junta quando ela vai apresentar a defesa. A prova testemunhal, ela é quando? Na audiência. E a prova pericial? Alguns casos é exigida a prova pericial. Por exemplo, quando eu estou alegando que a empresa me deve adicional de insalubridade, eu só dizer vai fazer com que o juiz dê? Ou ele precisa marcar uma perícia no local para verificar se eu trabalho com agente insalubre? Ele vai ter que marcar. A perícia, o juiz, ele é um perito contábil? Não. Então, se eu apresento uma planilha de cálculos que digo que é aquele valor, o juiz, ele não é a pessoa
adequada, né, a verificar. Ele julgou. Tá aqui, ele disse, olha, é devido para você tantas horas extras, verba tal, reflexo tal, mas ele não vai fazer essa conta. Então, quem pode fazer? Um perito contador, tá? Então, nós temos também a perícia como prova. Então, nesse caso aqui da questão 10, ele juntou no processo 3 laudos periciais, que demonstrou a existência da insalubridade. E aí, diante do pedido do adicional de insalubridade, o juiz, item A, poderá utilizar os laudos apresentados apenas em caso de revelia em confissão, quando a realização da perícia técnica é desnecessária. B, não poderá formar seu convencimento nem fundamentar sua decisão nos laudos periciais apresentados, já que a perícia técnica é obrigatória e indispensável. C, poderá formar sua convicção apenas com base nos laudos apresentados, sendo-lhe facultado determinar ou não a realização de uma perícia técnica. E o item D, designará perito habilitado para a realização da perícia técnica, independentemente da apresentação dos laudos periciais? Sim, ele é obrigado a determinar uma perícia, tá? O artigo 195 da CLT diz que o juiz designará perito. 195. Eu só não sei o parágrafo, mas é no 195. Então, 10ª questão, item D. Décima primeira. Tá acabando. Em determinada reclamação trabalhista, o preposto da empresa reclamada não soube responder às perguntas formuladas pelo juiz e pelo advogado do reclamante da audiência de instrução. Vamos lá, só uma observação aqui na audiência. Na audiência, quando o juiz vai fazer a oitiva das partes, tá? Ele vai ouvir o reclamante e vai ouvir o preposto da reclamada. Aí eu tenho aqui, vou botar aqui, advogado reclamante, e vou botar aqui o reclamante, reclamado, advogado, reclamado. O juiz diz assim, quer ouvir a parte contrária? Sim. O advogado do reclamante, ele não vai fazer perguntas para o reclamante. E o advogado da reclamada não faz perguntas para o preposto. O que é que acontece? O advogado do reclamante, ele faz perguntas para o preposto e o advogado da reclamada faz perguntas para o reclamante. Trocam os pares, né? É. Por quê? O advogado do reclamante, ele vai fazer as provas dele aqui. O momento dele fazer a prova era juntar os documentos e com as testemunhas, tá? Então, aqui, ó, troca. O advogado do reclamante faz as perguntas para o preposto da empresa reclamada e o advogado da reclamada que faz as perguntas para o reclamante. Certo? Isso eu tô falando das partes. Já a testemunha 1, testemunha 2, testemunha 1. Para as testemunhas, todo mundo faz as perguntas. O juiz faz a pergunta, o advogado do reclamante primeiro faz a pergunta para as testemunhas dele, depois o advogado da reclamada faz as perguntas para as testemunhas do reclamante. Quando chegar nas testemunhas da reclamada, primeiro o advogado da reclamada faz e depois o advogado da reclamante faz. A preferência, quem faz primeiro as perguntas é o advogado responsável por aquela testemunha. Tá bom? Ok? Porque em regra, mas assim, sempre é assim, primeiro o advogado, se é testemunha do reclamante, primeiro o advogado do reclamante, depois o advogado da reclamada. O juiz primeiro, né? Aí às vezes o juiz não quer fazer, pode começar. Aí ele fica só aqui embaixo, aí o reclamante faz,
Aí ele pode interromper e fazer, ou pode indeferir perguntas, né? Porque às vezes pode acontecer do juiz indeferir perguntas, tá? Mas sempre tem essa primeira, até porque não seria lógico o processo. O que é que eu gosto do processo do trabalho? O processo do trabalho é muito lógico. Se você parar assim para pensar, ele é muito lógico. Então, se a testemunha é da outra parte, tá? Se eu, como advogado contrário, for perguntar, aí se ele bambear, o advogado da reclamante, quando for na vez dele, desfaz. Por isso que é primeiro cada um pergunta para as suas testemunhas. Certo? Então vamos lá, 11. Em determinada reclamação trabalhista, o preposto da empresa reclamada não soube responder às perguntas formuladas pelo juiz e pelo advogado do reclamante na audiência de instrução e argumentou que não possuía conhecimento específico a respeito dos fatos que estavam sendo tratados no processo. O advogado da empresa juntou à contestação diversos documentos na audiência inaugural. Nessa situação hipotética, item A. A prova pré-constituída nos autos pode ser considerada para o confronto com a confissão ficta? O que é a prova pré-constituída? Vocês sabem? São aquelas provas que já existem, que eu apresento. Então, nesse caso aqui, o preposto, ele não soube responder. E o juiz aplicou a confissão ficta, porque ele não soube responder. Mas eu tenho documentos. Os documentos foram lá, estão lá no processo. Eles podem confrontar a confissão ficta? Sim. Tá bom? Porque aquelas provas documentais já existem. Tá? Então, o item A, tá? O item correto. Entenderam? Vocês estão olhando assim meio sem entender. Não tiver entendido, eu explico de novo. Entenderam? Última chance. Oi? É porque assim, ó, deixa eu ver se explico melhor. Vou explicar em outra linguagem, tá? O documento é mais difícil ele ser falsificado, tá? A testemunha, ela é conhecida não muito bem, né? É conhecida como a prostituta das provas, né? Assim que a gente tem a testemunha. Por quê? Porque normalmente as testemunhas, elas são ensinadas a responder. Tanto testemunha como preposto como reclamante. Eles são ensinados a responder. Se ele perguntar isso, você responda isso. Se ele perguntar isso, você vai responder isso. Olha, só pergunte o que você, só responda o que lhe é perguntado. Não fale nada além. Então, elas são facilmente compradas da forma como você quer que elas respondam. Então, é mais fácil uma testemunha mentir do que uma prova documental. Por isso que eles podem ser confrontados. E os documentos, normalmente, eles valem muito mais do que a testemunha. Mas falta testemunha não é crime, né? É crime, pode sair de lá preso. Mas daí que você prove. Então, o juiz entende como confronto. Ele entende como confronto. O quê? Só negar. Não, aqui ele não soube responder. Se ele não soube responder, ele estava lá para quê? O preposto, ele está lá para quê? Para provar que aquela defesa da empresa é verídica. Por exemplo, que o reclamante, ele não trabalhava além do horário. Ele só trabalhava aquele horário. Só que aí tudo que era perguntado para ele dizia assim, não sei. O preposto, ele não é obrigado a ser empregado, mas ele tem que saber o quê? Ele tem que ter conhecimento dos fatos. E nesse caso aqui, ele não teve. A juiz, não, você não sabe, então eu vou dar a confissão. Ou seja, tudo que a reclamante está falando é verdade. Mas aí você diz assim, não, excelência, peraí, ó. Eu tenho meus documentos, analisa os meus documentos. Certo? Ficou... Oi? Oi? O quê? Os documentos? Ele já tá lá. Vai com o documento. Ele leva em consideração os documentos, sim. É porque normalmente recebe a reclamação, né? O processo recebe, vai a reclamação e a gente... É porque assim, ó. Essas iniciais, elas vêm o quê? Acompanhadas de quê? Dos documentos.
Quando eu apresento a defesa, se você olhar no artigo 847, ela vai ser o quê? Aduzida na própria audiência. A defesa, ela também vai vir com os documentos necessários a provar o que ela está se defendendo. Então, quando tem essa audiência aqui, a defesa já foi apresentada. E os documentos já estão lá. E é o momento que eu tenho para apresentar tudo. Item B. A empresa deve ser declarada confessa, independentemente de ter juntado defesa e documentos. C. O juiz, antes de aplicar a penalidade de confissão, deve determinar a empresa que apresente novas provas ao processo. Quer dizer que toda vida que tiver algo errado, o juiz vai ficar, ei, junta aí. Ei, junta aí. Não dá. Aí ele vai estar beneficiando alguém, né? E ele tem que ser o quê? Imparcial. D. O juiz deve designar nova audiência, determinando que a empresa nomeie preposto que conheça os fatos abordados no processo. Ainda mais que o processo do trabalho ele é regido pelo que? A lei, na dúvida, ele faz o quê? Ele dá para reclamado ou para o reclamante? Na dúvida. Certo? O juiz está em dúvida. Ele vai ser pró-reclamante ou pró-reclamada? Pró-reclamante. Que é hipossuficiente. 12ª. Oi. Às vezes o cara fica logo na primeira audiência logo, né? Oi? Se o preposto não sabe nada, o resultado já na audiência logo na primeira logo. Mas normalmente hoje em dia a audiência 1 é para ser tudo, né? Inicial, instrução e julgamento. Mas aí nunca eles fazem na hora, não. Eles não dão julgamento na hora, não. Eles ainda vão analisar provas. Mas se o juiz já estiver convencido, ele pode dar a sentença. Se ele quiser, ele pode. Não tem problema nenhum. E aí eu posso recorrer depois. Certo? Vamos lá, 12ª. Em relação à prova documental no processo do trabalho. Item A. O pagamento de salário deverá ser efetuado contra recibo assinado pelo empregado. Em se tratando de analfabeto, deve ser assinado por seu representante legal. O salário ele vai ser mediante recibo, até aqui. Ok? Todo mundo concorda? Tem não, o que está errado é o representante legal. B. Terá força de recibo o comprovante de depósito em conta bancária aberto para este fim em nome do empregado, com consentimento deste em estabelecimento de crédito próximo ao local de trabalho. Item correto, parágrafo no artigo 464. É o item B, correto. Vai ter força o recibo comprovante de depósito em conta bancária aberta para o fim de receber o depósito da conta, com o consentimento do reclamante, lógico, que não vai abrir conta já sem o consentimento dele e próximo ao local de trabalho. 464. Item C. Terá força de recibo o comprovante de depósito em conta bancária aberta para este fim em nome do empregado, independentemente do consentimento deste, em estabelecimento de critério definido pelo empregador. O empregador vai definir, olha, naquela agência ali, vai lá. E C. No recibo de pagamento é possível adotar o denominado salário complessivo, que engloba o pagamento de todas as parcelas em uma única indiscriminadamente. Vocês sabem o que é salário complessivo? Não, tudo que o cara ganha está escrito lá no contra-cheque dele, vamos dizer assim. É. E vamos lá, o item A, ele trouxe o quê? O analfabeto, tá? O analfabeto, como é que vai ser o pagamento dele? Vocês sabem? Trabalha na sua empresa, uma pessoa não sabe nem ler nem escrever. Dedinho. Digital. E se ele não tiver o dedo?
Foi brincadeira, mas se ele não tiver, não, brincadeira. Mas se ele não tiver condições físicas, mentais, para assinar aí um representante, já testemunha, né? Vamos lá. 12B. Se for isso aqui. É nada. Treze. Cláudio, embora tenha menos de 18 anos de idade, exerce a atividade como empregado. Para isso, ele está autorizado a assinar os recibos de salário e é plenamente responsável pelas violações contratuais. Em face dessa situação hipotética, assinale a opção correta no que diz respeito ao eventual depoimento pessoal de Cláudio em audiência no juízo trabalhista. Item A. Uma vez que Cláudio é o próprio prestador dos serviços, está autorizado a assinar os recibos de salário e é plenamente responsável pelas violações contratuais, então pode ser considerado como se maior de idade fosse em depoimentos judiciais? Ele é maior de idade? Não. Então não vai ser nenhum caso. Item B. Quanto aos efeitos jurídicos de seu depoimento, Cláudio não pode ser equiparado ao maior de idade, exigindo-se a presença de um assistente? Item B. Item C. Caberá ao juiz analisar a necessidade ou não da presença de um assistente no depoimento de Cláudio na Justiça do Trabalho. E D. A presença de assistente é cabível somente nos casos de contratos de aprendizes? Não. Décima quarta. Em determinado processo trabalhista, o juiz determinou o fracionamento da audiência. Na primeira delas, tentou sem êxito o acordo. E após receber a defesa, definiu as provas que seriam produzidas. Depoimentos pessoais recíprocos, o que é o depoimento pessoal? Reclamante e preposto. Sob confissão e testemunhal. Na segunda audiência designada, a reclamada não se fez presente à audiência, embora tenha comparecido o advogado da empresa. O juiz manifestou-se no sentido de que não desejava espontaneamente produzir provas. À luz da legislação trabalhista e da jurisprudência uniforme do TST, é correto afirmar. Item A. O juiz deverá aplicar a confissão contra a empresa e julgar de acordo com as provas já produzidas nos autos? B. Deverá ser aplicada a revelia em desfavor da acionada em virtude de sua ausência? A gente viu que os efeitos eram em qual audiência? Na primeira ou em qualquer uma? Essa é a primeira? C. Estando o advogado da ré presente, a demanda deve prosseguir normalmente, com colheita do depoimento pessoal do autor e das testemunhas, se houver. D. Não há previsão legal ou jurisprudencial a respeito. Assim, o juiz deverá apreciar a situação com equidade e definir o destino do feito como entender justo. E aí? Teve a primeira audiência, todo mundo compareceu. O juiz marcou a segunda audiência. E aí ele deixou as partes intimadas para comparecer, porque ele queria ouvir as partes no processo e a testemunha. Chegou lá, uma parte não foi. E aí? O que vai acontecer? A C, estando o advogado da ré presente, a demanda deve prosseguir normalmente com colheita do depoimento pessoal do autor e das testemunhas, se houver. A gente já fez uma questão igualzinha essa aí, só mudou o... Eu acho que é a D. D? Deverá ser aplicada a revelia?
É o item A. A confissão, quando ele não souber responder, pode aplicar a confissão. A revelia na primeira audiência, que pode aplicar a revelia e a confissão feita, os dois, né? Que é a súmula 74 e o artigo 844. Súmula 74844. Peraí, deixa eu ver aqui que eu... Deixa eu dar logo os artigos para vocês, porque pode ser que eu esqueça. Vamos lá. Eu vou dizer... a súmula 74 eles amam. Ó, vamos lá bem rapidinho. A primeira questão eu já botei aqui, né? 855B, súmula 418. A segunda questão, artigo 764. Ainda falta uma questão aqui, tá? Mas vamos logo anotando aqui. Até porque eu lembrei do pessoal do online. Que aí no grupo eu não tô no online. Ó, vamos lá. Primeira questão, súmula 418 e o artigo 855B da CLT. Segunda questão, artigo 764 da CLT. Oi? Sou acelerada. Vamos lá. Segunda questão. Eu auxilio o Alexandre na segunda fase. Aí quando foi sábado retrasado, ele dizendo que a Thaís, né, que trabalhava com a gente, deixou, é porque eu vou falar item por item. Deixou de trabalhar com a gente porque estava sem tempo. Aí ele disse que eu sou a pessoa que... Ele tem certeza que meu dia não tem 24 horas. Tem mais, que eu trabalho em 4 cantos. Aí, meu filho, acelerada. Vamos lá, segunda questão. Item A, o artigo 764. Item B, 767 e súmula 18. É que eu vou comentar por artigozinho. Por... Súmula qual, professor? 18. Segunda questão, item B. Pois vamos lá. É por causa do pessoal do online. Eu não tô no online. No grupo do online, entendeu? É por isso que eu lembrei, eu tenho que dizer. Porque ela tá dando os artigos das que não estão corretos. Não tô dando de todas. Não, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar a foto e eu peço pra alguém mandar no online. Vamos lá. 15ª, a última. Vocês vão já se embora. Online eu vou pedir pra Aline botar lá. Vamos lá, 15ª. A última. Bora. Depois que eu marquei a aula que eu lembrei, tá tendo um almoço lá em casa e eu aqui. Eu saí, ainda não tinha servido. Considera a situação hipotética. O reclamante postula o pagamento de horas extras. Eita, essa questão é chatinha. Alega... Vamos voltar aqui. Alega que trabalhava de segundas a sextas-feiras, das 8 às 18h30, com 1 hora de intervalo, sendo que não era permitido o registro integral da jornada. A reclamada afirma que eventuais horas extras foram pagas e que os cartões de pontos conseguiram todas as horas laboradas. Iniciada a audiência de instrução, rejeitada a conciliação, o reclamante diz que pretende ouvir apenas uma testemunha. Já a reclamada diz que pretende ouvir o reclamante e uma testemunha. Ao examinar o processo, o juiz constata que os cartões de pontos são todos semelhantes, contendo horário de entrada e de saída invariáveis. De acordo com a jurisprudência do TST, o juiz deve. Vamos lá, uma observação. Nós temos as horas extras. O que é a hora extra? É eu trabalhar além da minha jornada. Ok? Em regra, quantas horas por dia a gente pode trabalhar? Até 8 horas por dia. E quantas semanais? 44. Algumas profissões específicas, esse horário é reduzido. Bancário, em regra, ele trabalha 6 horas por dia e 30 horas semanais, tá?
Se eu trabalhar além disso, hora extra. Agora eu vou falar de intervalo. Nós temos dois tipos de intervalo. Intra-jornada e inter. Isso aqui é trabalho, né? Mas vamos lá. Só. Intra e inter. Intra-jornada é o meu intervalo para quê? Alimentação. E o inter-jornada é entre jornadas. Ok? Até aqui? Intra-jornada. Tem gente que só trabalha 4 horas. Tem gente que trabalha 6 horas. E tem gente que trabalha 8 horas. Se eu trabalho 4 horas, eu tenho direito a algum intervalo para alimentação? Zero. Se eu trabalho 6 horas, eu tenho intervalo para alimentação? Quantos? Não. 15 minutos. Se eu trabalho 8 horas? De 1 a 2. De 1 hora 2 horas. a 2 horas. Ok? Interjornada. Entre uma jornada. Terminei minha jornada hoje e vou iniciar minha jornada amanhã. Eu tenho que respeitar quantas horas? 11 horas. Certo? Se eu bato ponto na empresa, vem aquela folhinha de ponto. Eu vou preencher. Meu horário é de 8 às 12. Eu tenho 1 hora de intervalo e vou de 13 às 17. Aí eu vou preencher minha folha de ponto. Aí eu todo dia, 8 às 12, 13 às 17. 8 às 12, 13 às 17. Todo dia, o mês todinho lindo. Aí pode? Esse cartão de ponto é válido? De quem é o ônus para provar a hora extra? O ônus em regra é de quem? De quem pede. Mas se eu tiver o cartão de ponto? Aí inverte. Ônus da prova vocês... Tá, até aí tudo bem. Vamos lá. Item A. Pronto, aqui cada um ia ouvir uma parte e uma testemunha, e aí o juiz, ao examinar o processo, constata que os cartões de ponto são todos semelhantes, contendo horário de entrada e de saída invariáveis. Item A. Declarar a confissão ficta da reclamada, uma vez que não foram juntados registros de horário válidos, e indeferir a oitiva do reclamante das testemunhas. B. Declarar a confissão ficta da reclamada, uma vez que não foram juntados registros de horário válidos, mas deferir a oitiva do reclamante diante da possibilidade de confissão real, indeferindo a oitiva de testemunhas. C. Declarar a confissão ficta da reclamada, uma vez que não foram juntados registros de horários válidos, mas deferir a oitiva do reclamante de testemunhas em face do princípio da ampla defesa. D. Permitir a produção de prova oral, uma vez que a reclamada pode se desincumbir do ônus probatório pela oitiva do reclamante de testemunhas. E aí? Nada? Quem foi que juntou os cartões de ponto? E são todos o quê? Semelhantes. É válido? E aí, como é que faz para provar? Tá, tudo bem. E aí? Aí tu vai responder isso, tem essa opção. E aí? O ônus é de quem? Vamos lá, vamos raciocinar. Foi apresentado de que o ônus principal de quem é? De quem alegou. Quem foi alegou que fez hora extra? Pronto. Aí apresentou a folha de ponto, os horários semelhantes. É válido?
E aí vai fazer o quê? Investe. Investe o ônus da prova. O ônus da prova agora é de quem? Empresa. Da empresa. Como é que a empresa vai provar? Produção de prova oral, uma vez que a reclamada pode se desincluir do ônus probatório pela oitiva do reclamante das testemunhas, através de prova do testemunhal. Entendeu? Item correto. Aí, ixi, agora esse aqui eu não botei o artigo, ó. Mas de ônus da prova, normalmente é 818. Deixa eu só falar uma coisa pra vocês, pra gente encerrar. A segunda aula, né? Como eu disse no começo, provavelmente é o Alexandre, se não eu venho. Dia de segunda-feira. Aí é pro pessoal do presencial. Eu vou encerrar o online, aí eu dou esse recado pra vocês que é do simulado, tá bom? Tem alguma pergunta, Jota, no online? Pois então pode encerrar. Tchau.